Podemos assentar. É maravilhoso, irmãos, quando uma família se decide por servir a Cristo e conduzir seus filhos neste ensinamento. Nós vivemos dias difíceis, dias tumultuados e enfrentamos muitas lutas por conta daquilo que o inimigo tem lançado contra nós, contra as famílias. E quando nós vemos uma família iniciando a vida de seus filhos nos caminhos do Senhor, a possibilidade de dar certo é de 100%. Então, precisamos ter essa atenção. Amém? Quero falar com vocês hoje sobre um tema muito atual. Nós vivemos dias difíceis, temos notícias de guerra, muitas guerras por aí. Temos a guerra da Rússia contra a Ucrânia, que já faz mais de um ano, que tem causado a destruição de vidas, ceifado vidas. E agora, recentemente, a guerra lá no Oriente Médio, provocada pelos terroristas do Hamas, contra o povo de Israel, contra o Estado de Israel. Temos visto aí nos noticiários crianças sendo mortas, mulheres sendo estupradas e mortas, famílias sendo destruídas de uma forma covarde, onde uma ideologia religiosa tem causado o sofrimento de muitos. Então é uma grande batalha, uma grande guerra. Temos aí, já numa história passada, grandes guerras, a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial, outras guerras menores, mas que ceifaram muitas vidas. E nós, como povo de Deus, também vivemos uma guerra terrível, que eu acho que é a pior de todas as guerras. É a nossa guerra individual, é a maior guerra de todos os tempos, que é a guerra contra nós mesmos, contra os nossos sentimentos, a guerra contra o pecado. Quando nós entendemos, quando nós somos revelados a respeito de todas essas batalhas, nós mudamos o nosso jeito de ser, nosso jeito de pensar, nossa forma de agir, e nos convertemos ao Evangelho que cura, ao Evangelho que salva, que restaura. E as batalhas diminuem. Eu quero falar com vocês hoje a respeito disso, chamar a sua atenção aqui para o Evangelho de Marcos, capítulo 14, versículo 38, que diz assim: vigiem e orem para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. E é assim que é. Isso é fato, isso é verdade. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Por isso, o próprio Senhor Jesus aqui no Evangelho de Marcos, ele nos chama a atenção, dizendo: vigiem. Vigiar é estar atento, é estar sempre alerta, proteger os muros, reforçar os muros que nos cercam. Vigiar é estar atento aos ataques do inimigo. Por isso, irmãos, enfrentamos esta guerra, mas nós estamos em Cristo, nós estamos em Jesus. Por isso, nós somos mais do que vencedores. Estar em Cristo nos possibilita enfrentar o inimigo com as armas que o Senhor tem colocado em nossas mãos. É fundamental estarmos em Cristo, porque, irmãos,
a maior batalha de todas as batalhas enfrentadas pelo ser humano é essa batalha, essa luta espiritual que acontece todos os dias nas nossas vidas contra o pecado. Somos pecadores. Somos pecadores contumaz. Somos pecadores. Já pecamos hoje. Com atitudes, com palavras. Por omissão. Já pecamos. Não adianta dizer que não, mas é verdade, a verdade é essa. E essa batalha, irmãos, ela é travada todos os dias das nossas vidas, e os envolvidos nessa batalha terrível que acontece, são os anjos de Deus e nós contra os demônios. Quantas vezes em nossas orações nós pedimos para Deus dar ordens aos anjos dele, ao nosso respeito, para batalharem a nossa batalha? Clamamos a Deus para que os anjos nos protejam, nos guarde, nos livre, que os anjos do Senhor nos acompanhem. Então essa batalha espiritual, ela é real, ela é verdadeira, ela acontece, e neste momento, aqui neste lugar, já existe uma batalha. O inimigo quer te impedir de ouvir esta mensagem, e ele fica lançando, tentando tirar o seu foco, para que você perca a cereja do bolo, para que você não se aperceba daquilo que o Espírito Santo tem para realizar na sua vida. Por isso, irmãos, devemos andar vigilantes, conforme diz o Evangelho de Marcos, capítulo 14, 38. Precisamos estar sensíveis, porque nós somos o alvo do inimigo. Ele quer a todo custo nos atingir, de todas as formas, com todas as armas. O objetivo principal de Satanás e seus demônios é impedir que cheguemos ao conhecimento da revelação de Deus para as nossas vidas, trazendo confusão, trazendo dúvidas, medo, insegurança, trazendo cegueira espiritual. Por isso, cada um de nós, precisamos nos defender contra esses ataques. E o Senhor, Ele nos mostra, por meio da sua palavra, as ferramentas e as atitudes que um servo de Deus, que um homem, que uma mulher de Deus deve ter, para ter esse enfrentamento e sair vitorioso. Nem todas as pessoas que vão para esse enfrentamento saem vitoriosos, são derrotados, sucumbem, perdem a fé, morrem espiritualmente e desistem da jornada, porque acham que não vão dar conta, se sentem envergonhados e desistem de caminhar. Nós temos aqui, eu quero apresentar a vocês 3 grandes inimigos nossos: o mundo, eu gosto de dizer isso, mas eu não gosto do que acontece. O mundo é atrativo, muito atrativo, e nos oferece coisas, irmãos, a todo instante.
As coisas pecaminosas ficam ao nosso redor, o tempo todo. Esse é o mundo. O mundo é um lugar que não tem revelação de Deus e oferece aos separados, aos santos de Deus, oferece todos os dias ofertas de manjares, coisas maravilhosas para tirar o foco daquilo que Deus tem projetado para nós. Então, o mundo se torna um inimigo ferrenho do povo de Deus. Um outro inimigo é o próprio diabo. O próprio inimigo. Ele e seus espíritos maus ficam nos tentando a todo tempo. E aí, então, eu retorno ao texto. Vigiem, para que não caiam em tentação. Andais vigilantes, para que o seu inimigo não te derrube, para que o inimigo que te espreita não te derrote. Então o diabo e os seus espíritos maus são tentadores. Somos tentados em todo tempo. Somos tentados de todas as formas, todos os dias. Se nós fôssemos fazer uma relação de todas as tentações que sofremos durante um dia, talvez nós ficaríamos aqui hoje o dia todo, e amanhã e depois de amanhã, falando sobre isso. Por isso devemos vigiar. O diabo fica tentando nós nos lembrarmos dos nossos erros do passado, para enfraquecer a nossa fé, para nos acusar, para dizer, para jogar na nossa cara que não somos dignos de receber o amor de Deus. O diabo fica lançando na nossa cara os nossos pecados, quando nós não os confessamos e não nos arrependemos deles, fica jogando na nossa cara, para que no dia da ceia, eu não tenha forças e não tenha coragem de me levantar e participar da mesa da comunhão. Aliás, nem no culto da ceia eu venho, porque tenho pecados escondidos, e alguém da minha igreja sabe. Pensa nesse cenário. Muitas pessoas, irmãos, são alvos, são vítimas fáceis por falta de vigilância. Por isso eu disse que é uma grande batalha. O nosso objetivo é o céu. O Senhor Jesus tem um lugar preparado para nós, e o inimigo, ele tenta com toda a sua força, com todas as suas ferramentas, com todos os seus instrumentos, nos impedir de alcançar aquilo que Deus tem reservado para nós. E um outro inimigo somos nós mesmos, a nossa carne, nossas próprias vontades para o mal, as nossas tendências a sermos maus. Somos tendenciosos a fazer coisas erradas. É assim. O apóstolo Paulo nos orienta, e já a gente vai ver como o apóstolo Paulo nos adverte, nos orienta a respeito de tudo isso, de todas estas coisas. Somos tentados, irmãos. Somos tentados de todos os jeitos. Com os nossos costumes antigos, com os nossos velhos hábitos, com as nossas velhas práticas, somos tentados todos os dias. Imagine, é muito comum a gente ver, eu já vi, não sei se você já, mas
nesses desenhos infantis, o camarada está ali e aparece uma cena com um anjinho desse lado e um diabinho desse lado, o anjinho dando conselhos bons e o diabinho dizendo que não, você é dono de si, você é dono da sua razão, você pode fazer o que você quiser. E o anjinho está aqui, olha, vigia, olha, toma cuidado. Olhe, vigie para que você não caia, vigie para que você não sofra tentação. E o diabinho está aqui do outro lado, que nada, você é forte, você resiste, você não precisa disso não. Então esse cenário, irmãos, é uma forma de ilustrar essa grande batalha que travamos todos os dias contra as ciladas do inimigo, contra as armas que foram produzidas para destruir o ser humano. Se não fosse Jesus nas nossas vidas, nós já teríamos sido sucumbidos, destruídos pelo pecado. Sim, destruídos. O propósito de Deus é para que sejamos felizes, para que prosperemos, para que ganhemos vidas para Ele, para que tenhamos um saldo positivo. E o propósito do inimigo é tirar isso da nossa mente, é dizer que tudo isso é besteira. Veja, o que diz o apóstolo Paulo aos Romanos, no capítulo 7, versículos 15 até o 25, diz assim a palavra: não entendo o que faço, pois não faço o que desejo, mas o que odeio. O apóstolo Paulo começa bem aqui. Veja, não entendo o que faço, pois não faço o que desejo, mas o que odeio. E se faço o que não desejo, admito que a lei é boa. Nesse caso, não sou mais eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Sei que nada de bom habita em mim, isto é, em minha carne, porque tenho o desejo de fazer o que é bom, mas não consigo realizá-lo. Pois o que faço não é o bem que desejo, mas o mal que não quero fazer, esse eu continuo fazendo. Ora, se faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Assim, encontro esta lei que atua em mim: quando quero fazer o bem, o mal está junto a mim, pois no íntimo do meu ser tenho prazer na lei de Deus. Mas vejo outra lei atuando nos membros do meu corpo, guerreando contra a lei da minha mente, tornando-me prisioneiro da lei do pecado que atua em meus membros. Miserável homem que sou, quem me libertará do corpo sujeito a esta morte? Graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor, de modo que com a mente eu próprio sou escravo da lei de Deus, mas com a carne da lei do pecado. O camarada que escreveu isso aqui foi o apóstolo Paulo, um homem que disse: sedes meus imitadores, assim como sou de Cristo Jesus. Se o apóstolo Paulo, irmãos, Paulo viveu essa batalha mental, buscando agradar a Deus em suas atitudes, um homem que teve a intimidade que teve com o Pai, viveu uma batalha deste porte em sua mente. Imagine nós. Agora, isso também não justifica o fato de desejarmos cometer pecados. Não é porque o apóstolo Paulo está aqui dizendo todas estas coisas,
Ele diz: pois o que faço não é o bem que desejo. Ele deseja fazer o bem e não consegue. Acaba fazendo o mal que não gostaria de fazer. Essa declaração do apóstolo Paulo não nos dá o direito de viver pecando. Quando eu olho para Paulo e vejo que ele, um grande homem de Deus, declarou isso, se eu não tiver consciência e discernimento, eu vou entender que eu estou sendo orientado a pecar. Tenho que tomar cuidado. Eu tenho que tomar cuidado e fugir da aparência do mal. Veja, irmãos, homens como Caim, homens como Esaú, que pecaram, eles acabaram sendo tentados e não conseguiram resistir à tentação, porque estavam fracos espiritualmente. Caim matou o seu irmão, Abel, porque estava fraco espiritualmente. Esaú entregou a primogenitura dele a Jacó, no momento de fraqueza, no momento em que ele estava com fome, cansado, estava fraco. E nós podemos trazer isso para a questão espiritual. E muitas vezes estamos fragilizados e entregamos aquilo que é direito nosso em troca de um prato de lentilhas. Nós temos que vigiar, temos que tomar cuidado. Olha só, Davi é diferente. Davi, ele foi um homem que caiu muitas vezes. Mas todas as vezes que ele caía, ele reconhecia o seu próprio erro e se levantava novamente. Ele dizia que ele sentia vontade de esmurrar o seu próprio peito, esmurrar o seu próprio corpo por causa do pecado, para vencer o pecado. Ele lutava dioturnamente contra este mal. Olha só o que está escrito em Salmos 37, 23 ao 24. O Senhor firma os passos de um homem, quando a conduta deste o agrada. Veja a instrução da palavra. O Senhor nos fortalece quando as nossas atitudes agradam a Ele. Ele nos fortalece. Ele nos segura pela mão, é o que está escrito aqui no versículo 24. Ainda que tropece, não cairá, pois o Senhor o toma pela mão. Tome posse dessa palavra. Tome posse dessa palavra, vigie a sua conduta. Temos que vigiar, irmãos. Precisamos estar atentos aos ataques de Satanás. Então, em primeiro lugar, é necessário que eu reconheça o problema. Reconhecendo o problema, eu vou saber onde ele está, para poder lutar contra ele, para poder vencê-lo. Eu preciso identificar o problema e saber onde ele está, para eu poder lutar contra ele. Seja um vício, seja um hábito. Primeiro eu preciso reconhecê-lo, identificá-lo, e depois disso, lutar contra ele. Lutar contra ele, buscando estratégias de guerra na palavra de Deus. Irmãos, nós não podemos confiar na força do nosso próprio braço, porque o coração do homem é enganoso. Vamos sucumbir, vamos cair. Devemos buscar forças no Senhor, no Senhor. A maior estratégia do inimigo é se disfarçar. É se disfarçar.
não é pecado, isso aqui não tem nada a ver, isso aqui é tranquilo, isso aqui eu consigo resolver. Nada a ver. Eu aprendi que nada a ver é o sobrenome de Satanás. Ele planta essas ideias na mente das pessoas para dar uma falsa impressão que somos capazes de vencer essas tentações, de vencer o pecado sozinhos. E não somos. Se fosse verdade, não existiria tantas pessoas desistindo da caminhada, não existiria tantas pessoas que já serviram em ministérios grandes e que hoje estão aí pelas ruas, batendo cabeça. Voltou às velhas práticas. Então, nós não podemos vacilar, achar que somos fortes, achar que somos capazes de vencer sozinhos. Precisamos estar atentos, irmãos. Eu quero bater nessa tecla. Devemos estar atentos às ciladas. O inimigo monta ciladas, ele se disfarça. E as pessoas que estão desatentas caem, são presas fáceis, são dominadas pelas suas paixões, pelos seus desejos. Essa é a grande batalha. Lá em 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 14, fala assim: isto não é de admirar, pois o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz. Ele se disfarça para enganar aqueles que estão vacilando. Lá em 1 Tessalonicenses, é o apóstolo Paulo orientando aqui as igrejas desses lugares. Ele fala assim: devemos fugir do mal e da aparência do mal. Irmãos, é muito sério. É muito sério. Muitas vezes, irmãos, somos doutrinados por ideias erradas, somos doutrinados por falsas doutrinas, disfarçadas, são armadilhas. Por isso que nós devemos, ter conhecimento da palavra de Deus. Por isso que nós devemos orar, jejuar, viver uma vida de santidade, para que quando vierem essas mentiras de Satanás, esses engodos, nós possamos identificá-las e fugir delas. Fugir da aparência do mal. Precisamos andar distante dessas coisas. E aí eu falo de uma forma geral, porque às vezes a gente pensa que somente jovens e adolescentes caem nessas armadilhas. Mentira! Todos nós estamos sujeitos se andarmos vacilantes. Todos nós estamos sujeitos a cair se andarmos desatentos. É necessário uma vida de oração. É necessário uma vida de leitura da palavra. Veja, o apóstolo Paulo ainda falando aos Romanos, capítulo 8, versículo 1 ao 7. Portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Veja, às vezes as pessoas pegam esse texto, tira do contexto e toma posse de uma forma errada. Usa esse texto como um pretexto para justificar que mesmo andando em pecado não há condenação. Nós temos que vigiar, irmãos. Temos que fazer uma leitura correta da situação. Olha, portanto agora já não há condenação para os que estão em Cristo. Se não está em Cristo, está condenado. Ou está em Cristo, ou não está em Cristo. Se está em Cristo, não há condenação. Mas se não está em Cristo, está condenado.
nós precisamos estar em Cristo, e estar em Cristo é uma vida de obediência. Estar em Cristo é obedecer. O texto continua, no versículo 2, porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. Porque aquilo que a lei fora incapaz de fazer, por estar enfraquecida pela carne, Deus o fez, enviando seu próprio Filho, à semelhança do homem pecador, como oferta pelo pecado. Jesus, oferta pelo pecado. E assim condenou o pecado na carne. O pecado na carne está condenado. Quem o comete está condenado junto. Versículo 4. A fim de que as justas exigências da lei fossem plenamente satisfeitas em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja. Quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja. Mas quem, de acordo com o Espírito, tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. Percebem aqui, irmãos, o antagonismo da situação? Ou uma ou outra coisa. Ou você vive segundo a carne, ou você vive segundo o Espírito. Não dá para fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Eu preciso fazer uma escolha hoje. Eu preciso escolher viver pelo Espírito e matar em mim os desejos da minha carne, aquilo que a minha mente deseja, aquilo que o meu coração deseja. Eu preciso matar hoje, para que eu possa viver segundo o Espírito. Aí continuando, lá no versículo 6 diz assim: a mentalidade da carne é morta, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. Qual você escolhe? A mentalidade da carne é inimiga de Deus, não se submete à lei de Deus, e nem pode fazê-lo. É muito sério isso, irmãos. Precisamos de atenção. Às vezes andamos por aí tão distraídos e não nos percebemos. Não percebemos que às vezes a carne está nos dominando e muitas vezes nos domina o tempo todo e nós não estamos atentos. É por isso que Jesus pede para vigiarmos. Irmãos, o crente não pode andar distraído, o crente não pode baixar guarda, porque senão seremos presa fácil do inimigo. O inimigo vem com força, e quando nós alimentamos o nosso espírito, ele se fortalece e nós nos tornamos capazes de vencer o mal. Nós nos tornamos capazes de enfrentar a situação com a força do Espírito. Mas se acharmos que não somos capazes de enfrentar, o apóstolo nos orienta a fugir. Fuja, saia daí. Não fique aí marcando toca, não fique aí dando bobeira, porque senão você será uma presa fácil. Por exemplo, bebida alcoólica. Tem pessoas que estão numa fase de recuperação e sabe que se tiver contato com a bebida novamente vai cair, porque a carne é fraca. Então o que você tem que fazer?
fuja, saia de perto. Não faça nada que possa te fazer lembrar dos manjares que este mundo pode te oferecer. Fuja da aparência do mal. A Bíblia, ela deixa claro que agradar a carne leva à morte pelo pecado. Olha o que diz Romanos 3, versículo 23. Pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Todos nós pecamos. Estamos separados da glória de Deus. Foi isso que aconteceu com Jesus. Quando Jesus foi para a cruz, irmãos, momentos antes, quando ele estava ali orando, disse para Deus assim, disse para o Senhor, falou: Senhor, Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Ele estava se referindo ali aos pecados de toda a humanidade que ele carregaria sobre ele naquele ato. E ele sabia que ao se envolver com o pecado da humanidade, haveria um rompimento entre o seu relacionamento com Deus. O relacionamento de Deus com ele cessaria a partir do momento que ele carregasse sobre ele toda a maldição que deveria estar sobre nós. Pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. E em Romanos 6, 23 fala: pois o salário do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus nosso Senhor. Jesus foi para a cruz e levou consigo os nossos pecados. Fomos lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro, mas Ele sofreu as nossas dores, Ele sofreu a separação. Quando Ele diz lá na cruz: Senhor, por que me desamparaste? Neste momento, Ele estava reclamando que o Senhor tirou a sua face dele. Houve uma separação por causa do pecado. Onde existe pecado, não existe a presença de Deus. Lembre-se disso. Quando você estiver pecando, Deus estará se afastando de você. E não há nada pior do que estar longe da presença de Deus. Que situação, irmãos. Como é difícil esta caminhada. Mas ela é prazerosa, porque lá no final o Senhor diz que tem algo bom para mim e para você. Amém? Estou partindo para o final aqui já. Sabe, aceitar Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas, irmãos, e receber o Espírito Santo de Deus, é uma das coisas que nós devemos fazer para alimentar o nosso espírito. E nesta manhã, se tiver alguém aqui que deseja receber Jesus como Senhor e Salvador, não perca esta oportunidade. Confesse seu pecado e receba Jesus como Senhor da sua vida. Sabe, leia a palavra. Se você não tem este hábito, comece a ler a palavra de Deus. Frequente os cultos. Culto alimenta o nosso espírito. Ler a palavra alimenta o nosso espírito. Uma vida de oração, uma vida de louvor alimenta o nosso espírito. São ferramentas que o Senhor disponibiliza para podermos enfrentar o pecado, para nos livrar das armadilhas do inimigo. Se você tem uma vida regrada, baseada na palavra de Deus, uma vida de oração, uma vida de jejum, uma vida de busca incessante, pode vir o ataque que vier, você será capaz de vencer. Creia nisso, creia nisso. Quero chamar aqui a equipe de louvor rapidamente. Enquanto eles chegam aqui, eu quero falar mais uma coisinha para você que está lá em Romanos capítulo 8, versículo 7 ao 14.
A mentalidade da carne é inimiga de Deus, porque não se submete à lei de Deus, nem pode fazê-lo. Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Entretanto, vocês não estão sob o domínio da carne, mas do Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, não permanece, não pertence a Cristo. Mas se Cristo está em vocês, o corpo está morto por causa do pecado, mas o Espírito está vivo por causa da justiça. E se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vocês, habita em nós, aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos também dará vida aos seus corpos mortais, por meio do seu Espírito que habita em vocês. Portanto, irmãos, estamos em dívida, não para com a carne, para vivermos sujeitos a ela. Pois se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão. Mas, se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, viverão. É fácil, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, são filhos de Deus. Quem está te guiando? Como está a sua vida, a sua conduta? Como você tem conduzido a sua vida? Quem você tem deixado, quem você tem permitido conduzir a sua vida? Os seus desejos carnais ou o Espírito, guiado pelo Espírito Santo de Deus? Precisamos fazer morrer a carne. E isso, irmãos, é uma tarefa diária. Precisamos fazer morrer a carne. Todos os dias. Não fique pensando que somente ouvindo esta palavra deste dia, você será capaz de se santificar. Mas é uma prática diária. É uma prática diária. Você precisa morrer para o mundo para viver para Deus. Jesus, ele fala sobre isso lá em Marcos 8,34, que nós devemos negar a nós mesmos. E negar a nós mesmos, irmãos, é negar os nossos desejos. Trocar os nossos desejos que nos levam à morte por aquilo que o Espírito Santo tem para as nossas vidas, que nos levam a viver. Tenha esse sentimento, tenha esse cuidado. Jejum e oração, leitura diária da palavra de Deus, confissão de pecados, coração contrito, quebrantado, o Senhor não rejeita. Quero te convidar a ficar em pé no seu lugar. Feche os seus olhos. Viva esta canção. Viva esta canção. É isso.
Esse deve ser o desejo do nosso coração, é viver na presença do Pai, é viver na presença de Deus, é convidá-lo a habitar em nós, é convidar o Senhor Jesus a viver em nós, porque na presença do Senhor nós conseguimos vencer o pecado. Queremos, Senhor, ser a sua habitação, queremos, ó Deus, vencer o pecado, queremos fazer aquilo, Senhor, que te agrada, ó Deus, em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, nos fortalece, Senhor, nessa área difícil das nossas vidas, ó Deus. Somos convidados todos os dias a pecar, Senhor. Oh Jesus, tenha misericórdia das nossas vidas, nos perdoa. Venha com o teu perdão, com o teu amor incondicional. Oh Senhor, queremos fazer aquilo que te agrada, Senhor, queremos agradar o Espírito, queremos dizer não, oh Senhor, à carne, queremos nos fortalecer no Senhor. Sabemos que é difícil, Senhor, sozinhos, por isso nós invocamos o teu nome, invocamos o teu poder, Senhor, a tua mão forte a nos conduzir. Invocamos o Senhor, ó Pai, para caminhar conosco. Oh Senhor, queremos ser a tua casa, queremos ser a tua habitação. Que quando o Senhor olhar para os nossos corações, o Senhor possa ver, ó Deus, a gratidão que vai dentro de nós, o coração limpo, um coração cheio de Ti, cheio da Tua presença, Pai. Queremos fazer somente aquilo que Te agrada. Tira de nós, Deus, tudo aquilo que entristece o Senhor, todos os achismos, todos os conceitos, preconceitos, ó Deus, tudo aquilo que nos afasta de Ti. Queremos, ó Deus, nos santificar na Tua presença santa, Deus, fazer aquilo que Te agrada, nos alimentar, Senhor, da Tua palavra, no jejum, na oração, na leitura, na dedicação da Tua obra. Ah, Senhor, queremos ocupar as nossas vidas nestas coisas, para que quando da sua volta, o Senhor encontre homens e mulheres, Senhor, cheios de Ti, limpos, lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro, brancos como a neve, prontos para subir contigo para a glória, Pai. Abençoa assim, Senhor, a Tua igreja. Abençoe Teu povo, Senhor, que saiamos daqui nesta manhã, fortalecidos pela Tua santa presença. Assim, Senhor, dedicamos as nossas vidas hoje a Ti, somente a Ti, em nome de Jesus, em nome de Jesus. E a graça salvadora do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o Pai eterno, e as consolações do Espírito Santo de Deus seja sobre as nossas vidas e sobre todo o povo de Deus espalhado entre as nações, hoje e sempre. Amém. Amém. Aleluia. Deus abençoe a sua vida, meu irmão. Você que nos visitou hoje, tenha liberdade de estar conosco novamente. Será sempre muito bem-vindo. Deus abençoe a tua vida, a tua casa, em nome de Jesus. Amém. Aleluia.